Você viu? Queda de Salles, Covaxin na mira da CPI, desabamento de prédio em Miami, declarações de Britney sobre o pai e polêmica dos cringes. Uma seleção de reportagens publicadas no G1 com as notícias de 21 a 25 de junho. A queda de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. Covaxin entra na mira da CPI da Covid e complica o governo. Entenda por que não se deve escolher vacina. Banco do Brasil abre concurso para mais de 4.000 vagas. Prédio desaba na região de Miami e família de brasileiros escapa ilesa. Britney Spears revela internação forçada pelo pai. Aprenda exercícios para aliviar dores de cabeça e enxaqueca. E a treta geracional sobre os cringes, será que você é um deles? O Você Viu, é publicado sempre aos sábados no G1. A compra pelo governo federal de doses da vacina indiana Covaxin virou tema da vez na CPI da Covid após Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde e irmão do deputado Luiz Miranda, DEM, dizer que recebeu pressão atípica de superiores para a compra do imunizante, o mais caro e rápido, negociado pelo governo. O depoimento dos irmãos Miranda na comissão foi tumultuada. Luiz Ricardo disse ter informado a Bolsonaro os nomes de pessoas que o pressionaram. Já o deputado reproduziu áudios, que enviou a um auxiliar do presidente no qual relatou cobranças. O deputado federal Luiz Miranda afirmou que o presidente Jair Bolsonaro citou nominalmente o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, PP Paraná, ao ouvir denúncias de irregularidades na compra da vacina Covaxin. Barros negou, em mensagem por uma rede social, que seja o deputado supostamente mencionado pelo presidente. A fala do deputado Luiz Miranda complicou a situação do governo, pois a cúpula da CPI informou que vai levar ao Supremo Tribunal Federal, STF, indícios colhidos pelo colegiado, de que Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação. O G1 explica como a Covaxin entrou na mira da CPI da Covid. E entenda também quais são as denúncias, e como o governo se defende. Mais EPI. Convidados para audiência pública, os especialistas Pedro Alau, da UFPEL, e Jurema Werneck, do Movimento Alerta, querem que o governo seja responsabilizado pelo excesso de mortes por Covid, que eles afirmam que poderia ter sido evitado. Em seu depoimento, Osmar Terra negou a existência do chamado gabinete paralelo. G1 fez checagem das declarações do deputado federal pelo MDB. Veja o que ele disse de Cerquilha Fato e de Cerquilha Fac. Trágico, horrendo, pavoroso, nefasto ou ultrajante. Nenhuma dessas palavras basta para definir o impacto das mais de 500.000 mortes causadas pela Covid no Brasil. Se faltam palavras, sobram perguntas. O que ainda nos aguarda pela frente? Em busca de respostas, o G1 ouviu 106 médicos. Leia aqui. Enquanto o número de mortos cresce de forma assustadora, o vacinômetro aumenta a conta-gotas, pouco mais de 10% da população tomou as 2 doses. E pior, por falta de doses, a vacinação precisou ser suspensa em diversas capitais ao longo da semana. O Brasil recebeu doses do imunizante da Janssen doados pelos Estados Unidos da América. Em 12 pontos, entenda sobre eficácia, proteção contra variantes, reações e validade da vacina, que é a única aplicada de uma só vez. O G1 ouviu 6 especialistas, e eles foram unânimes sobre tipos de vacina contra a Covid. Você não deve escolher agora qual tomar. Há pouquíssimas exceções a essa regra, como pessoas que não podem tomar uma vacina específica por causa de algum problema de saúde, e é muito melhor tomar qualquer imunizante disponível, do que ficar mais tempo vulnerável à Covid. E, ao se vacinar, você ajuda a aumentar a cobertura vacinal, que é o mais importante neste momento. Veja 5 razões que explicam por que não se deve escolher vacina. No vídeo abaixo, a médica Luana Araújo reforça o recado. Todas as vacinas disponíveis no Brasil foram aprovadas pela Anvisa e são eficazes. Sem vacina, Thalita Cerqueira, moradora de Ponta Grossa, Paraná, perdeu os pais e a avó para a Covid. Quando ela teve a chance de se imunizar, levou consigo um cartaz que viralizou e emocionou internautas. A vida não espera.
A boiada passou em Ricardo Salles, que caiu um ano após declaração sobre mudar regras ambientais, e enquanto é alvo de inquérito por supostamente ter atrapalhado investigações sobre a maior apreensão de madeira da história, mas deixou no lugar Joaquim Leite. O novo titular do Ministério do Meio Ambiente foi conselheiro por mais de 20 anos da Sociedade Rural Brasileira, SRB, uma das organizações que representam o setor agropecuário, entre 1996 e 2019, e sua família disputa posse em terra indígena em São Paulo. No vídeo abaixo, saiba mais sobre Leite. Um dia depois de o STF ter reconhecido a parcialidade de Sergio Moro ao condenar Lula no caso do triplex em Guarujá, o ministro Gilmar Mendes estendeu a suspeição do exemplo juiz a mais 2 processos relacionados ao exemplo presidente. A decisão vale para os processos do sítio em Atibaia e supostas vantagens indevidas envolvendo imóveis em São Paulo, como o Instituto Lula. Com a decisão, ambos terão de voltar à estaca zero, e as provas não poderão ser aproveitadas. Por falar em Lula, pesquisa IPEC aponta que Lula venceria no primeiro turno, se as eleições fossem hoje. O petista tem 11 pontos percentuais, a mais que a soma de seus possíveis adversários. Veja os números abaixo. Outra pesquisa do IPEC mostrou que a aprovação do governo Bolsonaro caiu para 24%, enquanto a reprovação subiu para 49%. 4.480 é o total de vagas que o Banco do Brasil anunciou em concurso. Saiba detalhes do edital, que já foi publicado, e veja quantas vagas cada estado vai abrir. No vídeo abaixo, o Geuma ensina como ler editais e os principais pontos de atenção. Quer ler mais notícias de economia? Saiba que começou o primeiro feirão digital da Casa Própria da Caixa Econômica Federal, Caixa Econômica Federal, que terá imóveis com possibilidade de financiamento total, ou seja, de 100%, sem pagamento de entrada, e com carência de até 6 meses, para iniciar o pagamento das prestações. G1 dá dicas para não cair em ciladas. Segundo o governo, a privatização da Eletrobras, cuja medida provisória foi aprovada na Câmara um dia do prazo, pode render 100 bilhões de reais aos cofres públicos. Para representantes da indústria e de entidades de defesa do consumidor, a MP aprovada no Congresso gera 400 bilhões de reais em custos aos consumidores e pode encarecer itens como cerveja, carne e leite. Entenda ponto a ponto o que prevê a MP aprovada pela Câmara. Tomar café da manhã, tomar café no geral, falar litrão ou boleto, usar calça skinny, não superar o amor por Harry Potter ou filmes da Disney, partir o cabelo de lado, usar sapatilha de bico redondo. Se você preenche um desses requisitos, talvez seja cringe, palavra que virou centro de guerra geracional. A acusação parte da geração Z, que refuta os millennials o status de cafona, ultrapassado, fora de moda. É cringe explicar o que é cringe, mas deu play e vamos lá. As mais de 800 tartarugas, que foram resgatas de um bueiro nos Estados Unidos da América, e o adolescente de 12 anos, que se formou na escola e na faculdade na mesma semana são histórias que estão no Cerquilha. Olha que legal, programação do canal do G1 no YouTube. Já o Segue o Fio conta como um idoso foi resgatado por imigrantes senegaleses após cair de um rio na Espanha. Deu play. Ao perceber que policiais estavam chegando para prendê-lo mais uma vez, o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira tentou fugir pulando o muro de sua casa, segundo o blog do Octavio Guedes. Em vão. Silveira não contava que os agentes da Polícia Federal já haviam feito um cerco no perímetro da residência. Silveira foi preso mais uma vez, um total desprezo pela justiça, nas palavras de Alexandre de Moraes, do STF. Segundo o ministro, o parlamentar violou 30 vezes o uso da tornozeleira eletrônica. Relembre a outra prisão aqui. Uma família de brasileiros, que morava no prédio, que desabou parcialmente na região de Miami, nos Estados Unidos da América, conseguiu escapar da tragédia ao pular da varanda. A idosa Célia Rocha disse que a filha, o genro e os netos foram se abrigar na sua casa, também na região, após o acidente. Segundo ela, eles chegaram cheios de pó, poeira e arranhões, mas ilesos. Ao menos 4 pessoas morreram, e 159 seguem desaparecidas após parte de um prédio residencial desabar.
Veja o vídeo do desabamento. Há quase 20 dias, o criminoso Lázaro Barbosa é procurado por uma força-tarefa que soma mais de 200 policiais e se concentra em matas e beiras de rio. Mas uma descoberta pode revirar essa tática. Um caseiro preso por suspeita de ajudar Lázaro nas fugas disse que o fugitivo dormia na casa do fazendeiro, para quem trabalha há 5 dias. Os agentes, no entanto, foram proibidos de entrar na fazenda pelo dono, segundo o boletim de ocorrência. O caseiro acabou sendo solto na noite de sexta e disse que, por medo, não denunciou o criminoso. Acusado de ter matado uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, Lázaro invade casas em propriedades rurais, rouba e ameaça vítimas. O exemplo policial Derek Chauvin pegou 22,5 anos de prisão pela morte de George Floyd, homem negro asfixiado em maio de 2020, nos Estados Unidos da América. Ao dar a sentença, o juiz afirmou que ela não foi tomada com base na emoção e na opinião pública. Durante o julgamento, Chauvin se recusou a depor. Antes da leitura da pena, falou pela primeira vez e ofereceu seus pêsames à família de Floyd. Não era uma grana extra que surgiu por acaso. A idosa americana que disse ter encontrado $1 bilhão, cerca de 5 bilhões de reais, em sua conta bancária na verdade se confundiu. O valor foi registrado como um débito. Mas Julia Yonkowski não estava devendo essa quantia bilionária. O porta-voz do banco explicou que o saldo foi congelado e que a cifra mostrada faz parte do sistema antifraude da instituição financeira. Era cilada, e ela já imaginava. Fiquei horrorizada, porque não era meu dinheiro. Extras de verdade. Também nos Estados Unidos da América, um cliente que pediu alguns cachorros quentes, fritas temperadas e bebidas em um restaurante de New Hampshire deixou uma enorme gorjeta, $16 mil, cerca de R$79.500. Já em Nova Jersey, uma garçonete recebeu quase $2 mil, cerca de R$11 mil, em doações depois de ter sido xingada por um cliente que se queixou das políticas de combate à Covid do estabelecimento e não deixou gorjeta. Por falar em dinheiro, o Brasil foi o país que mais perdeu milionários em 2020, segundo um levantamento do Banco Credit Suisse. Junto com a crise, 108 mil pessoas no país deixaram de possuir riqueza superior a $1 milhão. O gráfico abaixo mostra a comparação com outros países, que ganharam mais deles. Faltando 5 meses para o Enem 2021, o G1 separou dicas de como montar um plano de estudos e se preparar sozinho para a prova. Vale montar um calendário, ler redações nota 1000 e, inclusive, cuidar da saúde mental. Veja outras sugestões compiladas aqui. Após ouvir Britney Spears por telefone, a juíza do Tribunal Superior de Los Angeles, Brenda Penny, agradeceu as palavras corajosas da cantora. Só quero minha vida de volta, disse Britney, que travam batalha contra a tutela do pai. Ela afirmou que foi internada a centro de força e obrigada a tomar remédios. O controle sobre a vida, os negócios e a fortuna de Britney está com Jamie desde 2008. O processo desencadeou o movimento Cerquilha Free Britney, liderado por fãs, e foi retratado no documentário Framing Britney, que pode ser assistido aqui no Globoplay. Penny ainda não tomou nenhuma decisão, e é provável que o processo se alongue por anos. Mas o movimento pela liberdade de Britney não para de ganhar forças. Após as declarações à justiça, a cantora recebeu mensagens de apoio de famosos como Justin Timberlake, seu exemplo namorado, e Mariah Carey. Muita gente confunde dor de cabeça com enxaqueca, mas elas são diferentes. Dor de cabeça é o nome genérico dado a toda e qualquer cefaleia. A enxaqueca é apenas uma delas, mas não a única. Ela atinge 1 bilhão de pessoas no mundo, e afeta sobretudo mulheres. Trata-se da sexta doença crônica que mais incapacita pessoas. Entenda quais são as diferenças entre enxaqueca e dor de cabeça, os fatores que pioram o quadro e os tratamentos. No vídeo abaixo, fisioterapeuta ensina movimentos que ajudam no alívio do incômodo. Além do pioneirismo na área de sistemas antivírus, John McAfee se envolveu em diversas polêmicas nos últimos anos de sua vida, como a acusação de ter envolvimento no assassinato de seu vizinho.
relembre alguns momentos na vida do empresário, que foi encontrado morto em uma prisão na Espanha. Batidão Tropical, o novo álbum da cantora Pablo Vittar, mescla 9 faixas de forró e tecnobrega. Ao G1, a artista disse que esse projeto resgata ritmos que marcaram sua infância e adolescência no Maranhão e Pará. Conheça as músicas aqui, e dê o play no vídeo abaixo para assistir a entrevista. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.